Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É com grande alegria que iniciamos mais uma escola bíblica dominical da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, sob a abençoada liderança de nosso pastor Paulo Freire da Costa. É uma satisfação receber você nesta classe online da EBD. Registramos também nosso carinho e respeito ao pastor Isaías Ramos, superintendente-geral da Escola Dominical no campo ministerial de Campinas, e nossa gratidão ao Pedro, que coopera para que esta aula alcance lares, famílias e irmãos que nos acompanham pela internet. Eu sou o pastor Eude Martins, e considero uma honra, juntamente com o querido amigo pastor Eliazar Secom, ministrar as aulas desta classe online da EBD. A cada domingo, seguimos unidos no estudo da Palavra de Deus, com temor, alegria, compromisso com a verdade bíblica. Nossa saudação especial a todos os alunos da classe online da EBD, que estão conosco semanalmente. E, como sempre reforçamos, participe da aula, curta, comente e compartilhe. Esses gestos simples contribuem para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Vamos iniciar em oração, agradecendo a Deus por mais este domingo e pela oportunidade de estudarmos a sua palavra. Deixe o seu pedido de oração nos comentários, pois ao final da aula estaremos intercedendo por cada necessidade apresentada na aula anterior. Oremos. Amado Senhor Deus, nosso Pai celestial, nós te invocamos e louvamos o teu nome e engrandecemos o teu santo nome. Fazemos isto, ó Pai, agradecendo por esta oportunidade de aprendermos mais da tua palavra. Ó Senhor, que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, desperte em nós sensibilidade espiritual e nos conduza a anunciar Cristo com sabedoria, coragem e amor. Abençoa cada aluno que nos acompanha, em nome de Jesus. Amém. Estamos no terceiro trimestre de 2026, estudando o tema A Igreja dos Gentios. Hoje, 16 de agosto, nossa atenção se volta para a lição 7, que tem por tema Quando o Espírito sopra em Éfeso. Em Atos 19, Éfeso não era simplesmente uma cidade pagã. Era um grande centro urbano, comercial, religioso. Paulo permaneceu ali durante sua terceira viagem missionária, ensinando por longo período. O impacto do evangelho foi tão grande que pessoas abandonaram práticas de feitiçaria e queimaram publicamente seus livros. Vamos então para o textuário da lição de hoje. Está em Atos, capítulo 19, versículo 20. Diz assim o textuário: Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A verdade prática afirma que, onde o Espírito Santo é derramado, a palavra é confirmada com poder, o pecado é confrontado e vidas, famílias e cidades são transformadas. A lição de hoje tem como base bíblica o texto do capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos,
os primeiros 12 versículos. Vamos então para a leitura bíblica da lição de hoje. Diz assim a santa palavra de Deus. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda sabemos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então, em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que crescem no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. O versículo 5 diz que os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Louvado seja o nome do Senhor. Que texto bíblico maravilhoso. Vamos então para a introdução da lição de hoje. Queridos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, Éfeso era uma cidade grande, influente, religiosa e marcada por práticas que afastavam o povo da verdade. Mas quando o Espírito Santo sopra, nenhuma resistência permanece igual. Em Éfeso, a palavra alcançou pessoas, confrontou sistemas e mostrou que o Espírito Santo continua capacitando a igreja para ensinar, testemunhar e transformar ambientes inteiros para a glória de Deus. Queridos irmãos, de acordo com os acontecimentos na cidade de Éfeso, nós faremos um paralelo com a realidade dos nossos dias. Nós vamos construir um paralelo muito forte entre Éfeso e a sociedade contemporânea. Desta forma, o foco da lição de hoje será Éfeso e o mundo de hoje, quando a cultura tenta ditar a nossa fé. Em primeiro lugar, vamos entender Éfeso. Éfeso possuía algumas características
que fazem seu cenário dialogar com os desafios atuais, os desafios de hoje. Em primeiro lugar, Éfeso era uma cidade cosmopolita, era uma cidade de grande circulação de pessoas, ideias, comércio, cultura. A gastronomia da cidade era variada, restaurantes com pratos típicos de dezenas de pessoas diferentes. Havia pluralidade de idiomas nas ruas, comunidades de imigrantes de vários países do mundo, características de uma cidade cosmopolita, como Campinas, em São Paulo, por exemplo. Ainda sobre Éfeso, é importante dizer que ela era uma cidade economicamente poderosa. O culto a Ártemis movimentava dinheiro. O episódio de Demétrio deixa isso muito claro. Ele não estava preocupado somente com religião, estava preocupado com o impacto econômico que o evangelho poderia causar em seu negócio. Nós vamos ver, por exemplo, que havia em Éfeso uma força na economia e no comércio. Ouríveis e artesãos ganhavam muito dinheiro fazendo pequenas imagens de prata da deusa para os turistas comprarem. Ainda sobre Éfeso como uma cidade economicamente poderosa, é interessante lembrar que ela exercia uma função de banco. E esta função de banco nós vamos encontrar no grande templo. O grande templo, irmãos, de Éfeso, guardava o dinheiro de pessoas ricas e de reis. E esse dinheiro dessas pessoas eram guardadas com muita segurança. Em terceiro lugar, Éfeso era uma cidade onde a idolatria fazia parte da identidade social. Ártemis não era apenas uma divindade cultuada dentro de um templo. O culto estava incorporado à identidade da cidade. Por isso mesmo, ela era orgulho do povo. Os moradores viam a proteção de Ártemis como a razão do sucesso e da fama de Éfeso. E nós vamos ver, então, que o espaço sagrado ao redor do templo protegia criminosos, protegia também fugitivos da lei, o que dava um poder político aos líderes religiosos da cidade. Vocês vão ver também que em Éfeso havia práticas espirituais contrárias ao evangelho. Muitos convertidos abandonaram práticas de magia e queimaram seus livros, demonstrando que a conversão estava produzindo mudança concreta no comportamento destas pessoas. Nós vimos também que quando o evangelho começou a transformar pessoas, houve resistência. O evangelho, irmãos, não provocou tumulto porque Paulo estava procurando briga. Não. O tumulto aconteceu porque o evangelho estava transformando pessoas. Demétrio percebeu que havia algo acontecendo. Pessoas estavam deixando de participar de um sistema religioso que também sustentava determinados interesses econômicos. E nós vamos ver, então, irmãos, que o que aconteceu com Éfeso acontece com a nossa sociedade. Em segundo lugar,
nós vamos ver que a sociedade quer definir o que é normal. A sociedade quer definir o que é normal. Em Éfeso, determinadas práticas eram consideradas normais porque faziam parte da cultura. Viajando para o nosso tempo, hoje também existem comportamentos que inicialmente podem parecer estranhos, mas que através da repetição da mídia e das receitas, não receitas, mas das redes e das redes sociais, eles vão sendo apresentados como absolutamente normais. Nós temos como exemplo o carnaval. O carnaval virou um fato cultural da sociedade brasileira e nós deixamos o carnaval correr, ficamos ausentes de tudo aquilo que se passa. Eu, por exemplo, não ligo a televisão durante o período do carnaval, porque isso é o assunto de todo o noticiário, então mesmo os jornais, eles só falam do carnaval, mas toco a minha vida, porque é uma questão cultural do país. Só, irmãos, que esse tornar comum coisas erradas é muito mais amplo. Vocês podem ver aí no slide que o Pedro colocou que eu destaco algumas coisas interessantes, e eu cito como exemplo. Por exemplo, a banalização da sexualidade. Já não há tanta preocupação mais com a atividade sexual das pessoas, como havia antigamente, virou normal. Relacionamentos descartáveis. Nunca se falou tanto em separação como hoje em dia. É muito grande o número de casamentos não oficiais. As pessoas simplesmente se ajuntam. E se esse ajuntamento não dá certo, eles trocam por outras pessoas e tocam a vida a si mesmo. E nós vamos acompanhando essas coisas acontecendo à nossa volta com naturalidade, porque nós entendemos que é assim mesmo, a sociedade é assim mesmo. Uma outra coisa importante é a relativização da fidelidade, tão importante no relacionamento de Deus com os casais. Deus estabelece uma relação de fidelidade entre marido e mulher, mas nós vimos hoje, irmãos, na sociedade moderna em que nós estamos inseridos, uma relativização da fidelidade. Ou seja, é comum nós encontrarmos casais que aceitam, por exemplo, uma terceira pessoa no relacionamento deles. E nós vamos ver aí os chamados trisais, os casamentos com 3, com 4. A relativização da fidelidade vai perdendo força e nós vamos acompanhando estas coisas e vamos entendendo. É assim mesmo, o mundo é assim mesmo. Nós vamos ver também, irmãos, um outro exemplo, é o individualismo. As pessoas estão preocupadas em si mesmas. Não estão nem um pouco preocupadas com o seu próximo. A vida toda gira em torno de si mesmo. Nós temos também um grande culto à aparência. As pessoas se preocupam em como estão se apresentando nas redes sociais e até mesmo nos cultos, nas igrejas. Não que nós não devamos nos aprontar direito. Eu estou aqui falando com vocês de terno e gravata, todo arrumadinho, com o cabelo penteado, com os dentes escovados, embora não faça diferença aqui, mas até os dentes eu escovei antes de vir para cá, para gravar esta lição. Então, esse culto à aparência, ele se torna grave quando ele vira um culto, quando ele vira algo sagrado. Não quer dizer que não devamos nos vestir bem, nos arrumar direito por onde andamos.
Nós vamos ver também, irmãos, uma exposição exagerada da intimidade. A palavra de Deus mostra que a intimidade de um casal ou a intimidade de uma família deve ser preservada. Mas hoje em dia as pessoas expõem a sua intimidade. E você fica sabendo de tudo que está acontecendo na vida de muita gente. Uma outra coisa que acontece hoje também é a desvalorização da autoridade dos pais. Vocês viram que domingo passado, no Dia dos Pais, as escolas não comemoraram o Dia dos Pais? O Dia do Papai, né? Não comemoraram. E não vão comemorar também o Dia das Mães? Aliás, não comemoraram também. Não é? Porque existe uma desvalorização da paternidade nos dias atuais. E, por último, eu queria também enfatizar a ideia de que toda vontade pessoal deve ser imediatamente satisfeita. As pessoas não têm paciência para esperar, não têm paciência para aguardar um pouco. Eles querem que a sua vontade seja satisfeita imediatamente. Isso acaba afetando o relacionamento conjugal, afeta o relacionamento entre pais e filhos, entre familiares, no emprego, no trabalho, no relacionamento entre os colegas de trabalho. Enfim, são estas situações que nós precisamos prestar atenção. E aqui eu quero deixar com vocês uma aplicação. E nesta aplicação eu quero dizer o seguinte: nem tudo aquilo que a sociedade chama de normal deve ser automaticamente aceito pelo cristão. Deixa eu repetir esta aplicação que eu faço sobre esse item 2 que estamos estudando. Nem tudo aquilo que a sociedade chama de normal deve ser automaticamente aceito pelo cristão. E aí eu não poderia deixar de reafirmar o que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ele oferece uma excelente ponte sobre o que acabamos de falar. Diz assim a palavra de Deus: e não vos conformeis com este mundo. Tem sido dito, e eu vou repetir mais uma vez, só para reafirmar, que esta palavra conformar significa tomar a forma de. Então, por exemplo, quando você prepara a massa de um bolo, esse bolo vai tomar a forma da forma. Se você usar um tabuleiro, ele vai ficar um bolo retangular. Se você utilizar uma forma redonda, com um buraco no meio, ele vai ficar um bolo redondo com um buraco no meio. A massa tomou a forma da forma. Então, quando a palavra de Deus diz: e não vos conformeis com este mundo, está dizendo assim: meu servo, minha serva, não tome a forma do mundo. Não se adapte, não se ajuste, não aceite para a sua vida pessoal com Deus se conformar com o mundo. Muito bem, tendo dito esses 2 pontos, confrontando o que acontecia em Éfeso com os nossos dias, eu gostaria de levar para vocês um terceiro ponto da nossa lição e mostrar para vocês, nesta terceira parte, 5 áreas de pressão que nós enfrentamos diariamente neste item 3. O primeiro deles é: a família passa a ser redefinida por novos padrões culturais.
A questão para a igreja não deve ser: quem são as pessoas que pensam diferentes de nós? Mas para nós deve ser assim: quais valores estamos permitindo que formem a identidade de nossas famílias? Quais valores estamos permitindo que formem a identidade de nossas famílias? Éfeso mostra uma sociedade na qual a religião, a economia, a cultura e a vida cotidiana, e elas estavam profundamente misturadas. Hoje, a família sofre influência de redes sociais, influência de formas de entretenimento, influência dos influenciadores, chamado de influencers. Sofremos também influência da publicidade. Outra área que nós sofremos influência é das ideologias. Uma hora nos convence a crer de um jeito, outra hora nos convence a crer de outro, e nós somos muitas vezes influenciados por estas ideologias. Nós somos influenciados pela legislação, pelo que ela determina. Somos influenciados pela escola, principalmente nossos filhos. E aqueles que estão já mais crescidos nas universidades também sofrem influências lá. Nós sofremos influência dos grupos sociais, os amiguinhos de nossos filhos, os nossos amigos no trabalho. Se nós não tivermos cuidado, nós somos induzidos a nos comportarmos de tal forma que desagrade a Deus. Por isso, nós precisamos tomar cuidado. Enfrentamos também a pressão do pertencimento. As chamadas panelinhas. Até muitas vezes na igreja isso acontece. Por exemplo, grupos de adolescentes formam um grupinho deles em que outros adolescentes não são aceitos, não são recebidos. Por isso, em nossa igreja, aqui na Assembleia de Deus de Campinas, os líderes dos nossos adolescentes orientam eles sobre isso. Eles são orientados, de tal forma que os adolescentes que chegam, que mudam para a cidade, passam a congregar conosco, ou os adolescentes que saem da infância e se tornam agora jovens adolescentes, são recebidos em nossos grupos de adolescentes. Por quê? Porque a liderança de nossos adolescentes orientam eles. Mas eu já estive congregando em muitas igrejas onde um filho meu não conseguia participar de nada, porque como ele chegou de fora, de outra cidade, a panelinha não recebia eles. Foi uma dificuldade para nós mantermos os nossos filhos na igreja, nos caminhos do Senhor, por causa desta pressão do pertencimento. Que você possa também contribuir para que isto não se mantenha. E existe um perigo especialmente grande. Pais que deixam de formar os filhos e permitem que a internet faça essa formação. E aí eu deixo uma pergunta para os pais. Quem está educando os nossos filhos e netos? A família ou o algoritmo? Então, esta é a primeira área de pressão que eu destaco nesta lição. A família passa a ser redefinida por novos padrões culturais, conforme comentamos com vocês. Vamos para uma segunda pressão, que é as leis e o poder do Estado. Vejam vocês, nem toda lei que regula a sociedade é uma tentativa de cercear a fé. Não. Existem leis necessárias.
para proteger pessoas, para combater a violência, para garantir direitos, para organizar a sociedade. E nós apoiamos todas estas leis. Entretanto, nós podemos discutir um princípio. E eu quero colocar esse princípio para vocês agora. Quando uma legislação ou política pública começa a limitar a liberdade de consciência, a liberdade de expressão ou o exercício religioso, surge uma questão que a igreja precisa acompanhar com atenção. O paralelo com Éfeso não deve ser: as leis atuais são iguais às leis de Éfeso? Não, esse paralelo não vamos fazer, porque isto seria historicamente impreciso. Mas o paralelo correto é: assim como os cristãos de Éfeso precisaram viver sua fé dentro de uma estrutura social, econômica e jurídica que não compartilhava seus valores, os cristãos de hoje também precisam aprender a permanecer fiéis a Cristo dentro de uma sociedade plural. E aí eu destaco para vocês: a cultura pode mudar o ambiente, mas não pode mudar a verdade de Deus dentro de nós. A palavra de Deus permanece. Vamos então para uma terceira área de pressão na sociedade de hoje. É o perigo da pressão social. Existe algo muito interessante em Atos 19. Quando Demétrio provocou a multidão, muitas pessoas começaram a gritar. Mas olha, preste atenção nisso. Mas o texto bíblico diz que a maioria não sabia por que estava ali. Vejam só. Isso tem uma aplicação extraordinária para os nossos dias. Pessoas podem defender ideias que nunca examinaram. Simplesmente ouviram falar. Simplesmente creram no que disseram. Nós temos que lembrar dos crentes de Bereia, que eles examinaram nas Escrituras se o que estava sendo ensinado era exatamente daquele jeito. Nós precisamos observar, nós não podemos simplesmente aceitar tudo aquilo que tentam colocar a goela abaixo de cada um de nós. Hoje, isso acontece através das redes sociais, como vocês podem ver nesse slide que o Pedro vai colocar agora para vocês. Vejam só, a pessoa recebe uma frase, compartilha essa frase, outra pessoa compartilha também, milhares repetem esta frase, resultado, transforma-se em verdade social. Virou uma verdade. Por isso, precisamos perguntar a nós mesmos: eu tenho convicções ou apenas repito aquilo que a multidão está dizendo? Como é o seu comportamento no seu envolvimento com as redes sociais, com a internet? Você tem convicções firmes a respeito de como deve viver a vida cristã? Ou você é um repetidor daquilo que a multidão está dizendo? Que a lição de hoje possa despertar alguns de vocês para isso. Alguns que são levados com muita facilidade pelo que é publicado aqui ou acolá. Mas vamos continuar. Nós
terminamos de ver o perigo da pressão social. Nós falamos de 5 áreas de pressão. Vamos então para a 4ª área de pressão. E esta 4ª área de pressão diz assim: quando interesses econômicos se disfarçam de defesa de valores. Essa talvez, irmão, seja um dos paralelos mais interessantes. Demétrio dizia estar preocupado com a grandeza da deusa Ártemis, mas também declarou em Atos 19, versículo 25, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro. Ou seja, religião, mais economia, mais interesses pessoais, mais pressão social estavam conectadas. Isso nos ensina, irmãos, a ter discernimento. Veja só o que diz o próximo slide. Será que tudo aquilo que é apresentado como defesa da sociedade possui somente uma preocupação com o bem comum? Por isso eu quero dizer algo muito importante para você nesta aula. O cristão não deve acreditar cegamente, mas também não deve desconfiar de tudo. Fazer o que então? Deve discernir. Observou bem? Nem vamos acreditar cegamente em tudo aquilo que nos mostram. Também não vamos viver desconfiando de tudo. O que é que nós vamos fazer? Discernir. Todos nós recebemos, através do Espírito Santo, o dom do discernimento. Vejam vocês que, em 5º lugar, a 5ª e última área de pressão. Paulo não precisou se tornar igual a Éfeso para transformar Éfeso. Observaram isso? Paulo não precisou, por exemplo, adaptar o evangelho para agradar a multidão. Ele também não teve que abandonar suas convicções, mas, por outro lado, ele também não saiu provocando a cidade. O que foi que Paulo fez? Paulo ensinou, argumentou, evangelizou e viveu a verdade. E é o que nós devemos fazer também. Ensinar, argumentar, evangelizar, viver a verdade. A nossa vida deve ser um livro aberto. E ao fazer isso, nós vamos conquistar muitas almas para o Senhor Jesus, sem brigar com ninguém. Vamos então continuar a nossa lição, terminando esta terceira parte sobre as 5 áreas de pressão social. Atos, irmãos, registra que Paulo ensinou durante meses e que a mensagem se espalhou poderosamente. Que conclusão tiramos para a nossa vida hoje? Pelo menos 3. Primeira delas, não precisamos ser agressivos para sermos firmes. Por que temos que ofender as pessoas que pensam diferente de nós para demonstrarmos firmeza espiritual ou bíblica? Não precisamos ser agressivos. Podemos ser educados, podemos ser gentis, podemos ser pacientes e podemos orar para que o Espírito Santo faça uma obra no coração destas pessoas. Segundo, não precisamos ser intolerantes para sermos convictos. Muita gente acha que uma forma de mostrar ou de demonstrar
que está absolutamente seguro da sua fé é ser intolerante com aqueles à nossa volta que pensam diferentes de nós. O que é ser intolerante? É virar as costas. Ser intolerante é não ter paciência para ouvir. Ser intolerante é não ter relacionamento com algumas pessoas que têm convicções religiosas diferentes de nós, ou ideológicas também. Por que não? Mas ideologicamente também. Nós não precisamos ser intolerantes. Nós podemos ser pacientes e compreensivos, mesmo não perdendo a nossa convicção. A intolerância, irmão, não leva a nada, não ajuda em nada. E, em terceiro lugar, não precisamos odiar a cultura para sermos diferentes dela. Não precisamos odiar. Não precisamos virar as costas para aspectos culturais com os quais nós não comungamos. Nós não precisamos odiar, nós podemos simplesmente discordar. Nós podemos conversar, mas sem ódio no coração. O ódio, irmãos, não ajuda em nada. Muito bem. Vamos caminhar, então, já caminhando, né, para o encerramento da nossa lição. E vamos, então, ver agora no item 4 a grande diferença. Vejam vocês, em Éfeso, os cristãos não venceram a cultura simplesmente discutindo com ela. O que eles fizeram? Eles venceram porque o evangelho transformou pessoas. Esse é o grande diferencial que carregamos conosco, nós que servimos ao Senhor. Nós vencemos, não porque temos melhores argumentos que os outros, não porque somos mais inteligentes, não. É porque o evangelho transforma pessoas. E quando essas pessoas são transformadas, a mensagem que pregamos passa a ter um efeito duradouro na vida desta pessoa. Então, os cristãos em Éfeso não venceram a cultura simplesmente discutindo com ela. Eles venceram porque o evangelho transformou pessoas. Nunca vamos perder isso de vista. Quando estivermos enfrentando discussões com muita gente, que querem muitas vezes até nos ofender, nós devemos orar por estas pessoas e dizer: Senhor, transforma esta vida, muda este coração, porque quando nós fazemos esta oração, o Espírito Santo vai atuar na vida daquela pessoa. Talvez não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Às vezes imediatamente, às vezes demora um pouco, mas aí não é mais sua área nem minha área. A área do Espírito Santo, deixa com ele. Então, isto é importante. Em Atos 19, nós vamos ver ali registrado pessoas confessando os seus pecados e abandonando práticas antigas. E isso nos leva a uma pergunta muito séria. Será que estamos tentando mudar a sociedade sem primeiro permitir que o evangelho transforme a nossa própria casa? Eu acho que é uma pergunta que vale a pena pensar nela. E aí eu quero te afirmar, antes de querer mudar o governo, a escola, a sociedade, a cultura, a internet, precisamos perguntar: o evangelho está mudando minha casa? Observem nesse slide que o Pedro vai colocar para vocês. Esta pergunta está em destaque. Precisamos perguntar: o evangelho está mudando a minha casa? E aí surge uma pergunta muito interessante. Quem está formando a minha casa? Pense nisso.
São as redes sociais? Como está aí nesse slide que o Pedro acabou de colocar para vocês? Quem está formando a minha casa? São as redes sociais? São os influenciadores? É a escola? Os amigos? A cultura? A família? A igreja? Ou a palavra de Deus? Essa influência, a influência da palavra de Deus, está acima, abaixo ou ao lado da palavra de Deus. A nossa influência, como ela está situada. Tudo aquilo que nós exercemos de influência na vida das pessoas. Essa nossa influência está acima da palavra de Deus? Não tem apoio nela? Está abaixo? Nem mencionamos ela? Ou está ao lado da palavra de Deus? Que esteja sempre ao lado da palavra de Deus. E assim, irmãos, vamos caminhando agora para a conclusão da nossa lição. O problema, irmãos, não é vivermos em Éfeso. O problema não é vivermos em Campinas ou na sua cidade. O problema é quando a nossa cidade começa a viver dentro de nós. A nossa missão não é fugir do mundo. A nossa missão é viver nele, sem permitir que o mundo determine quem somos. Vejam nesse próximo slide que Paulo entrou em Éfeso levando o evangelho. E nós precisamos entrar na nossa geração levando a mesma verdade, com amor, com sabedoria, com coragem e com uma vida que confirme aquilo que nossos lábios anunciam. Porque quando a palavra de Deus entra em uma pessoa, ela muda uma família. E quando muda famílias, muda comunidades. E quando muda comunidades, a cultura também pode ser transformada. Atos capítulo 19, versículo 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, irmãos, chegamos ao fim. Encerramos mais uma aula da Escola Dominical promovida pela Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, sob a liderança do pastor Paulo Freire da Costa. E nós encerramos rogando a Deus que esta lição permaneça viva em nosso coração. Agradecemos a você que acompanhou esta aula, participou nos comentários, apresentou seu pedido de oração, compartilhou esta mensagem com famílias e amigos. Ao estudarmos quando o Espírito sopra em Éfeso, fomos lembrados que a palavra de Deus continua poderosa para confrontar o pecado, transformar vidas, fortalecer famílias e capacitar a igreja a testemunhar com firmeza, sabedoria e amor. Vamos orar? Oremos todos juntos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque a tua palavra permanece viva, eficaz e poderosa. Assim como em Éfeso, o evangelho cresceu e fortaleceu. Pedimos que ele também prevaleça em nossa vida, em nossa casa, em nossa igreja e em nossa geração. Senhor, que o Espírito Santo nos dê discernimento para não sermos moldados pela cultura deste mundo, mas transformados pela renovação do nosso entendimento,
em Cristo Jesus. Amado Pai Celestial, intercedemos pela saúde do presbítero Anivaldo. Oramos pela vida de Ademes, que aguarda um milagre da tua parte. Pelo irmão Antônio Moreira, por Ana Raquel e pela irmã Ana Lúcia. Também apresentamos diante de ti a irmã Ilcelene Rodrigues, seus filhos, netos e toda a sua família. Visita, Senhor, cada lar, fortalece cada família, consola os corações abatidos, cura os enfermos, abre portas de emprego segundo a tua vontade e conduz todos nós para mais perto de Cristo. Querido Deus e Pai, que o Espírito Santo continue soprando sobre a nossa vida, despertando em nós santidade, coragem, compaixão e compromisso com a verdade. Que não sejamos vencidos pela pressão da cultura, mas permaneçamos firmes no Evangelho, anunciando Cristo com uma vida coerente com aquilo que confessamos. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, nosso Pai, e a consoladora comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e sempre, fortalecendo-nos para viver neste mundo sem permitir que o mundo viva dentro de nós. Amém. Fique na paz do Senhor. Fortaleça sua família na palavra de Deus e continue anunciando Cristo com discernimento, coragem e amor. Que a palavra do Senhor cresça e prevaleça poderosamente em sua vida. Até a próxima aula da Escola Dominical, sempre com a graça de Deus. A paz do Senhor.